A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um domingo celebrando a vida, celebrando a Páscoa, celebrando a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, o nosso Senhor. Que neste domingo, o meu coração e o seu possa ser renovado, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de paz, porque é aquele que nos deu a vida, ressuscitou, nos ama e está conosco em todo o tempo. Neste domingo, domingo de Páscoa, também domingo de ceia, de junto participarmos do corpo e do sangue de Jesus, para trazer à memória o seu sacrifício derramado na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Bendito seja o nosso Deus. Aleluias, aleluia. Jesus Cristo vive. Aleluias. Louvemos ao Senhor com alegria. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O preço do pecado ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou um filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive,
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. Seja engrandecido, Senhor. Receba, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, nossa gratidão a Ti. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
mas ressuscitou. Aleluia. Digno é o Senhor, Mas ressuscitou. digno é o Senhor. Pai, seja teu nome. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Eu sofrer, participar da tua obra, vou cantar. Meu Salvador da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado o seu amor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, aleluia, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia! Gostaria de convidá-los para nós refletirmos alguns versículos da palavra do Senhor. Se encontra em João 3, do 16 ao 21, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado. O que não crer já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse texto ele diz que a missão do Filho, e o versículo que ele é bem clássico e todos nós conhecemos: Deus nos ama, Deus nos amou e enviou seu Filho Jesus por amor a nós, mas não para nos julgar. E diz que nós devemos crer, porque aquele que não crê já está julgado. Que nós amemos a luz,
que nós amemos a vida, que nós celebremos com alegria, para que as nossas obras sejam manifestas por meio de Deus. E se o nosso coração, ou se eu e você, ainda temos amado as trevas ou a escuridão, que neste momento nós possamos pedir perdão ao Senhor, nós possamos nos arrepender, nós possamos nos colocar diante de Deus e pedir que Ele venha sobre nós e que a luz, a paz e o amor, que só pode vir de Deus, possa nos invadir e que nós possamos celebrar com toda a nossa alma aquele que vive, que reina e que voltará para nos buscar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, pelo Teu amor infinito sobre nós, pelo amor, Senhor, que o Senhor tem a Sua criação, porque nós somos Tua imagem e semelhança, Deus. Por isso, Senhor, o Senhor veio a este mundo para nos dar vida, para nos dar salvação, e nós somos eternamente gratos a Ti. Celebramos o Teu nome, jubilamos com alegria. Aleluia, Cristo vive. Aleluia, Cristo ressuscitou. Aleluia, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, buscar a sua igreja. Senhor, nós te pedimos perdão. Que se os nossos olhos ainda estiverem em trevas, se as nossas ações ainda estiverem em trevas, que nesta hora o Senhor venha nos invadir, venha nos encher e venha, Senhor, nos ajudar a resplandecer, e que as nossas ações sejam manifestas em Ti, e que a nossa fé possa ser a cada dia renovada, mesmo em tempos difíceis, mas sabemos que o Teu amor e o Teu cuidado têm sido manifestos sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque vieste ao mundo. Obrigado, Senhor, porque nos amaste e nos salvaste. Nós te agradecemos pela Tua infinita misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Agora é o nosso momento da mensagem, igreja. Eu tenho certeza que a sua vida foi edificada até este momento através dos louvores, através da palavra da adoração. E o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Mas antes de compartilhar o texto bíblico com vocês, eu quero dizer que hoje se encerrou o nosso momento de oração e de jejum. Mas eu gostaria que você, igreja, não somente orasse ou jejuasse quando houvesse alguma convocação, que você pudesse ter como hábito, e como disciplina espiritual, um momento de consagração, um momento de jejum, que você possa escolher um dia da semana, ou começa devagarzinho, que você possa escolher um dia no mês, que você se consagre a Deus. E aí você começa, que você escolha 2 vezes no mês a cada 15 dias, um momento de consagração ao Senhor e de jejum. Aí você pula, você fala uma semana sim e uma não. Você se consagra a Deus, até que você possa aí chegar ao estágio de você separar um dia na semana, um horário, para estar em jejum e consagração. Depois que você fazer essa dinâmica aí durante uns 6 meses, no decorrer de um ano, você vai estar separando um dia, um horário de um dia, e colocando diante do Senhor, jejuando, seja uma refeição do dia, seja um hábito que você costuma e que você vai entregar no altar para o Senhor. E aí você vai viver aí uma vida de consagração. A palavra de Deus diz que sem santidade a gente não vai ver Deus. E a palavra de Deus também fala que primeiro a gente se achega ao Senhor para depois o Senhor se chegar até nós. Jesus, ele tinha essa prática da oração e da consagração. Eu acredito que o momento que Jesus se colocava, ali em oração, era o momento também que ele jejuava, porque ele passava um tempo ali em conversa com o Pai.
que eu e você, igreja, possamos ter aí como um hábito, como um costume, a consagração através da oração e do jejum. Como a gente tem um costume, né, de tomar café, de almoçar, porque são atitudes, né, são ações que vão fortalecer o nosso corpo físico e permitir que ele levante, que ele trabalhe. Assim também a gente precisa alimentar o nosso espírito com a palavra do Senhor, para que a gente possa se levantar, né, e seguir vivendo a vida plena que Deus tem separado para nós. Bem? E todo jejum e toda consagração feita diante do Senhor não é para pedir algo ou barganhar algo, né? Mas é para nosso crescimento. Diz respeito muito mais a nós do que aquilo que a gente pede ao Senhor. Então, eu convido a você a ter essa dinâmica. Eu desafio a você a se consagrar, a separar um momento, a começar a partir deste mês de abril. Você comece um período para que você possa ter esse hábito ainda no final desse ano, amém? E o tema da nossa pregação de hoje, tá? Apareceu algumas coisas aqui que aparecem, tá, igreja? Por isso que eu vou apertando a tecla, né? Mas o tema da pregação de hoje é Jesus e a ressurreição. E eu quero convidar você a compartilhar, eu quero convidar você a entrar nesse texto. E eu vou compartilhar a palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. A gente vai ler do versículo 13 ao 35. Eu sei que eu sempre tenho escolhido textos longos, mas eu tenho certeza que vai servir de edificação para a minha e para a sua vida. Diz assim a palavra do nosso Deus: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides trazendo à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Versículo 19. E eles perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Versículo 22. E é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Versículo 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Versículo 33. E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Até aí. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, que a tua palavra venha fazer morada nos nossos corações. Que nada, Senhor, impeça de ouvirmos a tua voz. Que nada e que ninguém roube essa semente que está sendo plantada em nós neste momento. Em teu nome é que eu te peço, porque o Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Continua a falar, Senhor. Continua a falar aos nossos corações, porque queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito desse texto bíblico. E se eu não me engano, no ano passado, neste mesmo período, eu falei sobre a ressurreição de Jesus, mas eu evoquei o texto bíblico que fala, ali da Maria Madalena, que estava no sepulcro, e que foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Maria Madalena, discípula do Senhor. E preparada com essa semana, eu resolvi escolher esse texto, porque é um texto, como eu já disse, que toca muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai também tocar o seu coração. Esse texto ele aparece somente no Evangelho de Lucas e de Marcos. Certamente porque Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, Lucas foi lá e também quis relatar esse texto em específico. Jesus já havia ressuscitado. O texto aqui fala, os discípulos que estavam a caminho de Emaús fala ali para aquele viajante que era Jesus, mas eles não conseguiam reconhecer que Jesus havia aparecido, que um anjo havia falado com as mulheres, que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram nos testemunhos das discípulas. E uma coisa que eu quero destacar aqui nesse primeiro momento é que a gente não é diferente desses discípulos. Às vezes a gente está numa situação de dificuldade e de perda. Esses discípulos, eles sentiam que havia perdido o mestre. E aí quando alguém, e aqui no caso desses discípulos, quando aquelas mulheres traz uma palavra de vida, de que o Senhor ressuscitou e Ele está ali, eles não acreditam que Deus está com eles. E assim a gente também age no nosso dia a dia. Quando a gente tem enfrentado momentos de perda, a gente tende a pensar que Jesus não está com a gente. Quando a gente tem enfrentado momentos aí de crise, de perca de emprego, de perca de pessoas que a gente ama, a gente tende a pensar que Jesus não está conosco. Esses discípulos, eles estavam indo a caminho de Emaús.
Só que havia uma ordenança da parte do Senhor: ficar em Jerusalém até que desça sobre vós o meu Espírito. Mas a dor da perda era maior, e eles foram um caminho à contramão. Eles estavam na contramão daquilo que o Senhor Jesus Cristo havia ordenado ele. Jesus, como discipulador, né, desses homens e dessas mulheres, haviam falado assim para ele: ó, fica aqui, olha, é este caminho que você deve trilhar. E Cleopas e o seu colega foi no caminho ao contrário, estava na contramão dos planos e das ordenanças de Deus. E a gente consegue enxergar, e aí eu falo a gente, e eu quero que você olhe para si mesmo. A gente consegue se enxergar na figura desses dois discípulos. Quando o Senhor nos ordena algo, fala: não, fica aqui, as coisas vão acontecer, olha, permaneça, porque eu estou com vocês. Olha, como ele tinha ali ministrado em João: olha, eu vou, mas o Consolador vai vir, então fique firme, fique na minha presença. Mas a gente escuta, mas faz de forma contrária. A gente consegue nos enxergar, eu consigo ver a mim mesma dentro desse texto. Porque é muito fácil, meu irmão e minha irmã, a gente fazer palavra, né? Falar uma pregação e apontar o outro. Mas o objetivo da pregação é a gente olhar para nós mesmos e fazermos uma autoavaliação. Será que é só esses dois discípulos que está na contramão de Deus? Será que só esses dois discípulos desobedeceram às ordenanças de Jesus Cristo? O texto ele é chave, ele não fala para nenhum outro homem ali do Império Romano ou nenhuma outra pessoa que não havia sido discipulado por Jesus Cristo. Jesus estava ali falando com os seus discípulos. E mesmo depois dele ter sido morto e ressuscitado, né, feito com que aquelas mulheres fossem testemunhas da sua ressurreição, mesmo assim, o ouvido destes dois discípulos estavam tapados. E quando o nosso ouvido se fecha para ouvir a voz de Deus, a gente não consegue enxergar Jesus na situação. Quando os nossos ouvidos não escutam a voz de Deus, e quando eu falo a voz de Deus, eu falo, essa palavra. Quando os nossos ouvidos não escutam a voz de Deus, a gente não consegue enxergar Deus na situação. Talvez você não esteja enxergando Deus nessa situação que você tem passado. Talvez a igreja fica duvidando aonde está Deus. Aí já começa, né, todo o pensamento: Jesus vai voltar. E glória a Deus, eu quero que Jesus volte. Tem gente que, não, volta agora não. Gostaria que Jesus voltasse, porque da mesma forma que a gente gosta de estar aqui na terra, né, desfrutar de tudo que ela proporciona, a gente se esquece que quem fez a terra é Deus. Então, no lugar onde ele está, com certeza é muito melhor do que aqui. Com certeza. Porque o nosso Deus, ele sempre surpreende, é sempre para mais, nunca é para menos. Mas voltando aqui, quando os nossos ouvidos não escutam mais a voz de Deus, a gente não consegue ver Deus na situação. E é comum do ser humano não ver Deus quando está acontecendo um problema. Sabe por quê? Porque não quer escutar a voz do Espírito Santo. E algo de surpreendente deste Deus que a gente crê, que fala neste relato, é que no versículo 13 diz assim: e naquele mesmo dia 2 deles estavam
de caminho para uma aldeia chamada de Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Sabe o que é mais lindo de adorar a Deus e de conhecer esse Deus? Que quando a gente está passando por um momento difícil e a gente está discutindo e remoendo toda a situação, Jesus, ele se aproxima de nós neste momento. Então eu quero dizer que Deus está se aproximando da sua vida. Que Deus, na figura de Jesus Cristo, está indo ao seu lado. E mesmo indo na contramão, o nosso grande discipulador vai até nós. Amém? Aqui fala que os olhos não conseguiam enxergar. Não conseguiam porque os ouvidos estavam fechados. E aí naquele momento, ali você vai ver no versículo 17, Jesus ele faz a seguinte pergunta: que é isso que vos preocupa e de que ides trazendo à medida que caminhais? Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala. O que tem te preocupado? Ele falou para os discípulos: o que tem preocupado vocês? E por que vocês estão indo para lá? Aí Cleopas, ele responde: poxa, você é o único aqui que não sabe o que tem acontecido em Jerusalém nesses 3 últimos dias? Sabe, às vezes Deus, no meio da nossa aflição, da nossa angústia, da nossa dor, pergunta assim pra gente: olha, o que está acontecendo? Por que você está retrocedendo? E aí a gente questiona Jesus, questiona a voz do Espírito Santo e fala: mas Senhor Jesus, você não está na minha pele, olha, eu perdi a quem eu amava, olha, eu fiquei desempregado, e começa a falar. E eu achei, o discípulo foi falando, Cleopas, aconteceu isso, e a gente achava que ele era o Messias. E a gente fala da mesma forma com Deus: olha Deus, está acontecendo isso na minha vida, eu estou perdendo isso, eu não estou conquistando isso, olha, eu achava que o Senhor era Deus na minha vida. Jesus, ele escuta isso dos discípulos e ele, como Deus, como discipulador, no versículo 25 ele fala: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Às vezes a gente não acredita naquilo que está escrito aqui. Às vezes a gente não acredita que Jesus Cristo habita em nós e que o Espírito Santo é aquele que fala conosco. A gente tampa os nossos ouvidos e a gente age da mesma forma que esses discípulos agiram. E Jesus fala conosco: honestos e tardos de coração. Olha, seu coração aí está sendo duro. Você não crê na minha palavra. É isso que Jesus está falando. E aí ele começa a discipular novamente, né? Ele começa a falar lá desde o início com Moisés, né? Até o exato momento, e ele vai ministrando a palavra novamente. Sabe, igreja, quando a gente tampa os ouvidos e a gente não enxerga e a gente não crê na palavra de Deus, quando chega esses momentos cruciais da nossa vida, ao invés de a gente receber o escape, o livramento, a bênção, né, de Deus, o Senhor precisa usar esse momento para discipular a gente novamente. Foi isso que Jesus fez com aqueles discípulos. Eu vou discipular porque parece que a palavra não entrou no coração. É muito fácil caminhar com o Senhor quando as coisas estão ok. Aqueles discípulos, certamente, ele não era parte dos 12, era parte dos 70. E eu não acredito que seja muito mais que 70. Eu acho que essa referência de números
ela é mais um código utilizado para falar que era ad infinito, porque falava que eram as multidões, né? Então os seus discípulos ali que eram ministrados, era fácil estar do lado do Senhor enquanto ele fazia milagre, enquanto ele multiplicava os pães, enquanto ele curava. Difícil era estar com o Senhor lá na cruz e crer na palavra dele, de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Isso é difícil. Fácil, igreja, é estar com o Senhor aí no ano de 2019, 18, 17. Né? Difícil é sentir a presença do Senhor a partir do ano de 2020 até agora. Então, para que você não deixe aí, para que seus olhos não fiquem cegos, o conselho que eu dou, porque este é o que eu sigo, eu nunca vou falar algo que eu não vivencio na minha vida, escute a palavra de Deus. Medite nela. Tenha um compromisso, uma disciplina de oração e de jejum, para que você não tenha os seus olhos tapados. E aí Jesus começa novamente a discipular estes homens. E aí, chegando no local, olha como que Jesus faz. Ele finge que vai, né? Que vai, e aí ele, não, fica com a gente, fica com a gente. Quando a gente escuta uma palavra que vem do Senhor, eu não sei você, eu acordei de sexta para sábado com um louvor. Deus, né, me deu um louvor da minha adolescência, eu recordei deste louvor. E é gostoso quando o próprio Espírito Santo fala com a gente que a gente não quer sair, né? A gente quer ficar lá escutando Deus falar com a gente. Porque é bom ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor nos traz esperança, nos traz consolo. A voz do Senhor, ela nos traz alegria. Ela nos conforta quando a gente chora. E eu gosto desse Deus que diz assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Se você tem chorado diante da presença do Senhor, saiba que Ele vai te dar o consolo. E para finalizar, Jesus, ele adentra com eles. E tem um momento aqui que Deus, ele reparte, né? Com esses dois discípulos, que o Senhor Jesus faz novamente ali a ceia, né? Ele entra na casa e ele reparte o pão. E no momento da comunhão, os olhos daqueles discípulos se abrem. Eu quero repetir. É no momento de comunhão que os olhos daqueles discípulos se abrem. Daqui a pouquinho a gente vai ter a ministração da ceia. E eu sei que às vezes a gente se acha indigno e indigna de estar na presença do Senhor. Mas eu tenho algo para falar com você. Quem dá dignidade para nós é o sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Não é por merecimento. Então não deixe de estar em comunhão. Sabe por quê? Porque se os seus olhos estão fechados para aquilo que o Senhor está mostrando, saiba que neste momento de comunhão, os seus olhos vão ser abertos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem aqui um outro fato que ocorre, é que quando eles partem o pão, os olhos dos discípulos são abertos e eles reconhecem Jesus. Jesus desaparece de forma sobrenatural. E tem um pastor que falou essa pregação enquanto eu estava, né, na igreja, ainda como leiga, né, sem aí a função do pastoreio. Eu nunca vou esquecer que esse pastor falou que quando Jesus parte o pão e ali desaparece, ele vai para dentro do coração daqueles discípulos e passa a morar no coração daqueles dois discípulos. É linda, não é essa passagem? E esses discípulos, ele fala: mas porventura não ardia o nosso coração
enquanto, porventura não ardia o nosso coração enquanto ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Às vezes a gente não consegue enxergar, com a razão, porque a gente não tem dado ouvido à palavra de Deus. Mas o nosso coração, a nossa emoção, sabe quando é Deus falando conosco. E você sabe que é o Senhor falando no teu coração neste domingo. Então não endureça o seu coração quando ouvires a voz do Senhor. Que você possa abrir o seu coração para que você enxergue aquilo que está na sua frente. E na mesma hora, depois deste momento de comunhão, o que esses dois discípulos fizeram? Aquilo que Deus mandou, aquilo que Jesus falou: volta lá para Jerusalém, fique lá. E aí eu encerro a palavra: fique em Jerusalém. Não saia da presença e nem do lugar que o Senhor te colocou. Até que no devido momento o Senhor revista a sua vida. Até que o Senhor fale para onde você deve ir. Mas para o Senhor falar, você precisa ouvir, você precisa enxergar e você precisa ter intimidade. Amém? Vamos orar? Senhor, só um momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e tenho a certeza, Deus, que no momento em que a gente ora e fala contigo, os nossos olhos são abertos. Senhor, que os olhos dos teus filhos e das tuas filhas no dia de hoje sejam abertos para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor continue a falar conosco, que o nosso coração continue a arder diante da tua presença, que o nosso coração continue a arder quando a gente lê a tua palavra, quando a gente lê uma palavra como esta. Porque, ó Deus, o coração do discípulo, o coração da discípula arde quando escuta a tua voz, Senhor. Como diz o Salmo de número 23, a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Como diz também ali, a tua fala, Senhor Jesus, que o Senhor é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas e que as ovelhas escutam o seu pastor. Possamos escutar a tua voz, Senhor, neste domingo da ressurreição. Em nome de Jesus, amém. Tenho certeza, igreja, que a palavra que foi ministrada hoje no seu coração vai ficar ali guardada e no tempo oportuno ela vai germinar. E agora é o nosso momento da Santa Ceia. Espero que você tenha preparado os elementos para que juntamente aí conosco você possa vir a ceiar. Então, curva a sua cabeça. Eu quero fazer essa primeira oração com você para preparar-nos para este momento de ceia. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, nós nos colocamos diante de ti. Ó Deus, e temos a certeza de que o Senhor foi aquele que nos lavou e nos purificou, e que a sua morte e ressurreição foi a legitimação para que o teu filho e a tua filha, para que nós como a tua igreja pudéssemos estar hoje, Senhor, em comunhão contigo. Então, Senhor, venha perdoar, Senhor, os nossos pecados, venha nos purificar, Senhor, cada vez mais de glória em glória, como diz a tua palavra. Retira, Senhor, do meio da tua igreja tudo aquilo que necessita ser retirado, para que possamos, Senhor, crescer em maturidade, para que possamos, Senhor, crescer à tua medida, ó Jesus Cristo, a do varão perfeito, que possamos ser perfeitos e perfeitas em ti. Guarda-nos, Senhor, neste momento. A tua palavra, Senhor, é aquela que nos habilita a estar em comunhão. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E antes de compartilhar a ceia com você, eu quero que você saiba que a ceia do Senhor não pertence à Igreja Metodista. A ceia do Senhor pertence a todas as pessoas, que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eu quero convidar
você está aqui conosco ceando. A ceia, mais uma vez, não é da Igreja Metodista. A ceia é do Senhor e Ele te convida a ceiar neste momento. Então eu tenho certeza aí que você preparou, né? Aí o seu pão e o seu suco de uva, e eu quero orar por eles agora. Quero orar por esses elementos que se encontram aí diante de você. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu consagro esse suco de uva que passa a ser, Senhor, o teu sangue, e consagro, Senhor, este pão que passa a ser o teu corpo, para que quando juntos e juntas ceiarmos, Senhor, fazermos, Senhor, este ritual, este memorial de celebração à vida em conjunto, que o Senhor, neste exato momento, venha curar as nossas feridas, venha sarar, Senhor, as nossas enfermidades, sejam elas no corpo, na alma, Senhor, ou na nossa mente. Senhor, que possamos, através da ceia, continuar, ó Deus, em comunhão, Deus, em unidade para contigo e para com o nosso irmão e o nosso irmão. É que eu te peço em teu santo nome, Senhor. Amém? Vamos ler a passagem bíblica? Em 1 Coríntios 11, 23 diz assim a palavra do nosso Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Como mais uma vez eu falo para você, que quem te dá, quem legitima você a estar em comunhão, é o sangue de Jesus revertido ali na cruz do Calvário. Então eu quero dar esse espaço de tempo, porque eu sei que muitos se encontram em família e este momento, né, que uma pessoa da família vai estar aí, né, entregando o cálice e o pedaço de pão. Então eu vou esperar esse momento com você, para que você possa pegar na sua mão um pedaço do pão e o cálice. Amém? Olha, já estou aqui comigo. Então, juntamente comigo, que você possa comer o pão e beber o cálice. Amém? Glória a Deus. Como é bom estar em comunhão, não é, igreja? E agora eu quero fazer a oração final contigo. Quero abençoar a sua vida. Quero fazer também a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é como se fosse a nossa identidade, a nossa RG, né? Porque ela é uma confissão de fé. A gente confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai, nós encerramos momentaneamente, Senhor, o nosso culto, porque nós sabemos, Senhor, que as nossas ações, que a nossa rotina
também é um culto de louvor e adoração ao teu santo nome, porque é através das nossas vidas que o Senhor alcança outras pessoas, que o teu evangelho é espalhado, é pregado, que a tua graça alcança a vida de um homem ou de uma mulher através dos teus filhos e as suas filhas. E nós somos, Senhor, seus filhos e suas filhas, e nos colocamos diante de Ti para que o Senhor venha nos usar, Senhor, para que as pessoas venham conhecer este evangelho que é amor, essa graça infinita que nos alcançou. Senhor, nos dê uma semana abençoada. Abençoa, Senhor, o teu filho e a tua filha neste momento. Que eles possam, Senhor, ao sair para o trabalho, retornar dele, que eles possam fazer isso em segurança. Que esta mulher, Senhor, possa amanhã se levantar disposto e disposta para enfrentar mais uma semana, para cuidar da família, para cuidar dos filhos e da casa. Ah, Senhor, muitas são as nossas preocupações. Nós, Senhor, não estamos alheios ao que está ocorrendo. E, ó Deus, neste momento de encerramento do nosso culto, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, todo pai de família, toda mulher, toda mãe de família, que está aí com seu emprego, sendo aí, passando por um momento difícil, com ameaça de perda de emprego, ó Senhor. Não permita que venha faltar o essencial, que venha faltar, Senhor, o essencial para que essa família possa continuar. Senhor, não permita que as portas se fechem para os teus filhos e para as tuas filhas, mas nós cremos num Deus que é um Deus que abre portas no meio da crise. Nós cremos num Deus que é capaz de agir sobrenaturalmente nesta área. Conserva, Senhor, o emprego deste teu filho. Conserva, Senhor, o emprego dessa tua filha. E para aqueles que estão desempregados e desempregadas, que o Senhor venha abrir portas de emprego. Mas, Senhor, também que a tua presença não nos falte. Que possamos sentir, Senhor, a tua mão ali estendida ao nosso favor, a tua presença, enquanto nós passamos, Senhor, por essas dificuldades. Ah, meu Deus, cura as enfermidades, Senhor, no meio do teu povo. E eu quero falar, Senhor, das enfermidades físicas que têm assolado a vida de muitos irmãos e irmãs da nossa comunidade. Como também, Senhor, muitas pessoas aí, ó Deus, que estão nos leitos dos hospitais. Ah, Senhor, muita gente tem escutado, mas o Senhor é aquele que sopra o oxigênio no pulmão deste teu filho e dessa tua filha que se encontra, Senhor, acamado e acamada no hospital. Sê conosco mais uma vez, Senhor. Cura as nossas feridas da alma, cura as nossas feridas psicológicas, Senhor, que tem aí ocorrido diante de toda essa situação. Também, Senhor, nós queremos agradecer pelaquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Ó Senhor, pelo alimento que nunca nos faltou. Ah, Senhor, pela tua presença que nunca nos faltou. Nós queremos também te agradecer. E nós queremos, Senhor, encerrar o nosso culto com a oração do Pai Nosso. Porque, como eu disse, e mais uma vez eu reafirmo agora em forma de oração, é através dessa oração que nós nos identificamos como filhos e como filhas. Então, Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Glória a Deus. Espero você no nosso próximo encontro.